A tranquilidade de Yahshua Mashiach a todos os irmãos e irmãs, e onde esse vídeo chegar. Primeiramente, peço a todos que antes de prosseguir com esse estudo, orem em espírito, em silêncio, em seu pensamento ao Eterno Yahweh, para que o Pai dê o entendimento espiritual e que esteja com a sua Bíblia em mãos para que possa acompanhar. Amados, renove o seu entendimento. E esse estudo é com o nosso irmão Caleb. E que todos tenham um ótimo estudo. Assim seja. Por que o sistema religioso foca tanto na cruz? Por que eles dizem que se você olhar para a cruz, você é perdoado? Os seus pecados são perdoados. Por que eles dizem isso? Se as Escrituras dizem ao contrário. E quando abrimos os olhos, começamos a perceber que as Escrituras dizem muito ao contrário disso. Vamos entender até que ponto a cruz ela é importante para nós e até que ponto a cruz é importante para eles. A cruz é muito mais importante para o sistema religioso do que para nós. Vamos começar o entendimento já para não perdermos tempo. Nós temos um relato em João capítulo 2, onde o Messias ele diz para os líderes religiosos que eles estavam fazendo a casa do Pai de comércio. Por muito tempo nós acreditamos que ali o Messias estava se referindo ao templo como a casa do Pai. Mas após nos libertarmos deste ferimento, nós entendemos que a casa do Pai são as pessoas. Os próprios profetas disseram que o Altíssimo, o Deus que fez os céus e a terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Isaías 66, verso 1. Assim diz o Criador dos céus e da terra: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa vocês poderiam edificar a mim na terra? Qual seria o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas as coisas, e assim todas as coisas foram feitas. Assim diz o Criador do universo. Mas para esse olharei, para o pobre, abatido de espírito, que teme a minha palavra. Perceba que o profeta Isaías deixou claro que aqueles que são abatidos de espírito, ou seja, Isaías disse o mesmo que o Messias também disse. Bem-aventurados, humildes de espírito. Quando diz abatido, está se referindo ao humilde, ou seja, alguém que ouve a voz do Pai. O próprio Isaías confirma, aquele que treme a palavra do Pai, ou seja, ele compreende, ele ouve, ele come da palavra que vem da boca do Pai. Este é o templo do Pai, e não um templo físico, como o próprio profeta diz. Que tipo de casa vocês poderiam construir a alguém que o céu é o trono e a terra é o escabelo dos seus pés? Aonde ele caberia? O próprio profeta Natã, em 2 Samuel capítulo 7, quando Davi quer construir um templo para o Altíssimo, achando que ele precisava de algum local para habitar no meio do povo, o próprio profeta disse para Davi que não era para ele fazer isso. Muitos dizem que Salomão foi quem fez, quando o profeta disse para Davi que nasceria um, depois que ele morresse, que construiria o verdadeiro templo para o Pai. Muitos não compreendendo, não entendem que o templo verdadeiro seria levantado pelo próprio Messias e não por Salomão. Pegue sua Bíblia agora e leia 2 Samuel capítulo 7, o capítulo todo, e você verá o profeta Natã dizendo para Davi que quando ele morresse, o Pai suscitaria, o Pai levantaria um, que seria chamado de filho, e ele construiria o verdadeiro templo para o Pai, cujo templo levaria o nome do Altíssimo. Já o de Salomão levou o nome de Salomão, não o nome do Altíssimo. E sem falar que Salomão nunca foi chamado de filho. Ou você não se lembra que no batismo do Messias, em carne, quando ele estava em carne, ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho a quem me comprazo. E Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 1, ele disse: não existe outro, nem os anjos, que receberam o nome de filho, apenas o Salvador. Mas para não ficar nenhuma dúvida, eu vou ler aqui. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, o seguinte: quantos teus dias forem completos, Davi,
e vieres a dormir, ou seja, a morrer com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre tua descendência, o qual sairá de tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Olha, tua descendência, seria da descendência de Davi. Ele edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigo-á-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Aí você fala, mas o Messias poderia transgredir algum mandamento? Ele poderia falhar? É claro que sim. Veja o que Paulo diz no livro de Hebreus, capítulo 5. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Hebreus, capítulo 5, verso 8. Verso 9 agora. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Grave essa frase. Para todos os que lhe obedecem. Fonte de salvação para todos os que lhe obedecem. Perceba, ele poderia falhar, mas como ele segurou firme pelo que sofreu, aprendeu e conseguiu vencer a carne, então agora ele se tornou fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, ele tornou-se exemplo para as demais pessoas, dizendo, é possível você encontrar a salvação. Perceba, vai anotando aí que esse estudo é interessantíssimo. Então, em 2 Samuel capítulo 7, deixa claro que o templo verdadeiro quem levantaria era o Messias. E só para confirmar, Paulo, em Hebreus capítulo 1, ele confirma que só o Messias recebeu o título de filho. Nem aos anjos foi dado esse título. Olha só, verso 5 de Hebreus capítulo 1. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. E eu serei teu pai, e tu serás o meu filho. Disse Paulo, qual dos anjos recebeu esse título? Se nem os anjos receberam, muito menos os homens. Este nome, esse título de filho, não foi dado a ninguém a não ser o Messias. Então se completa com o que o profeta disse. Eu levantarei um, Davi, após você morrer, este levantará o verdadeiro templo para mim. Este será meu filho, e eu lhe serei por pai. Se ele errar, se ele tropeçar, ele vai sofrer como todo mundo sofre. Agora, se ele ficar firme até ao fim, aí completa o que Paulo disse em Hebreus, quando ele fala no capítulo 5. Ele aprendeu a obediência e por ter sido fiel, agora ele se tornou fonte de águas vivas, onde nós podemos beber, ou seja, praticar o que ele praticou, e com isso nos achegaremos ao Pai, assim como ele chegou. Voltando em João 2, o Messias disse então que aquele povo, aqueles líderes estavam fazendo a casa do Pai de comércio. Já entendemos que a casa do Pai não é um templo físico, são as pessoas. E para confirmar mais uma vez isso, Salmos 122. Davi diz qual é a casa do Pai que ele tem alegria de ir. E pasmem, não é um templo físico, até porque ele foi proibido de construir um templo. Nós acabamos de ler agora há pouco que ele foi proibido de construir. Então qual é a casa do Pai que ele disse que tinha alegria de ir? Era um templo físico, se ele nem existia? Qual era a casa do Pai? Vamos ver, Salmo 122. A partir do verso 1. Este é o mais conhecido pelo sistema religioso. Só dizem isto, porque se lê o 2, já cai por terra a mentira que eles utilizam sobre esse verso para que as pessoas vá até um templo físico. Ele deixa claro no verso 2 aqui, ó. Eu vou ler o primeiro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lembrou? Esse é muito carimbado já no sistema, né? Agora o verso 2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém! Jerusalém! O povo de Jerusalém era a casa do Pai. No contexto todo de Salmo 122 você vai compreender isso. Tanto é que no verso 7 ele diz, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade entre suas cidades. Então você vê, coisa linda, né? Cada tradução diz uma coisa. Essa que eu estou lendo aqui diz que haja paz e prosperidade nas suas cidades. Então, esse é o local onde Davi tinha prazer de estar, entre o povo. Então, quando o Messias diz em João 2 que o povo estava sendo feito de comércio, justamente era o povo de Israel, porque ninguém faz negócio com parede. Aqueles líderes faturavam alto com o sacrifício dos animais. Sacrifícios esses que está escrito que o Pai nunca pediu.
Se você ler o livro de Atos, no capítulo 7, Estevão, além de ele reforçar a questão de que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, Estevão também diz que o povo de Israel sacrificou no deserto não ao Criador do universo, mas aos deuses que eles aprenderam a adorar na Babilônia. Então você entenda que a prática de sacrifícios veio da Babilônia. Não se esqueça que quando Moisés desceu para apresentar o Criador do universo através dos mandamentos do Eterno para o povo de Israel, eles já estavam de novo praticando tudo o que aprenderam na Babilônia, com seus bezerros de ouro e tudo mais. E Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele afirma que o Pai deixou eles seguirem aquilo que eles acreditavam. Por quê? Porque o Pai tolerou tudo isso até a vinda do justo para poder libertar o mundo dessas práticas enganosas. É necessário se lembrar de toda a história para você chegar nesse entendimento. Quando Abraão é separado de sua parentela, vá pesquisar, a parentela de Abraão era toda idólatra, e o Pai separa Abraão para ter um povo agora que cresce em um único Deus. Mas este povo, por não ter sido fiel, foi levado para a Babilônia muitas vezes. O próprio povo de Israel, quando houve fome em Israel através de Jacó, eles foram todos habitar no Egito, terra pagã. E lá, através do filho de Jacó, José, eles puderam encontrar refúgio, mas lá foram contaminados pela Babilônia, até o ponto do Pai chamar Moisés para tirá-los de lá, mas eles já estavam muito fermentados com os enganos da Babilônia, e não foi fácil tirar o engano deste povo. Eles eram realmente teimosos e não davam ouvidos à voz do Pai. Se você quiser entender bem como foi essa retirada do povo de Israel do Egito, leia Atos capítulo 7, ali Estevão faz um resumo muito interessante. Eu vou começar lendo a partir do verso 34, para complementar o nosso entendimento neste áudio, mas leia todo o contexto. Diz assim Estevão a partir do verso 34. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos. Desci para livrar-os. Agora, pois vem, e enviar-te-ei ao Egito. Aqui o Pai dando a ordem para Moisés. Agora verso 35. E esse Moisés, a qual haviam negado, dizendo, quem és tu? Quem te constituiu como príncipe e juiz? Perceba aqui o povo rebelde, não aceitando Moisés como líder deles. E Estevão continua. A este que eles rejeitaram, Deus o escolheu como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Ou seja, o Pai na frente ali comandando através de Moisés. A este Moisés que disse aos filhos de Israel, o vosso Deus vos levantará um que será um profeta como eu, e a ele vocês ouvirão. Olha, Moisés dizendo que o Pai mandaria um que eles ouviriam. Era para guardar. Este um é aquele que levantaria o verdadeiro templo, o Messias. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que falava no Monte Sinai com os nossos pais, ao qual recebeu a palavra de vida para nos dar. Olha só Moisés confirmando o que o Messias disse lá na frente, que antes de Abraão já o era. Então aqui, ó, o próprio Moisés deixando claro que o Messias estava na congregação o tempo todo, ele era a palavra, o verbo da vida. Mas aqui no verso 39 vem algo interessantíssimo que muitos não se atentam. A partir do verso 39. Os nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram a verdade em seus corações. Eles se tornaram para o Egito. Eles voltaram para o Egito? Não, eles voltaram a praticar as coisas do Egito. Eles continuaram no deserto, mas praticando as coisas do Egito. Daí vem o sacrifício, todas essas práticas que o pai nunca pediu, práticas do Egito. Verso 40. E disseram a Arão, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ou seja, Moisés estava lá, pegando os mandamentos do pai, e esse povo já revoltado, não queria saber de mais nada, mandou Arão construir os seus deuses de novo. Isso significa tornar ao Egito. Verso 41. E naqueles dias fizeram um bezerro, oferecendo sacrifícios ao ídolo, e se alegraram com as obras de suas mãos. E Deus então se afastou, abandonou, e deixou que eles servissem aos exércitos do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, ó casa de Israel, fostes a mim, que oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto durante os 40 anos? É claro que não. Verso 43 ele confirma. Vocês tomaram o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus Enfã, figuras que vós fizeste para adorar. E eu transportar-vos-ei
depois para além da Babilônia, ou seja, eles saíram da Babilônia, vieram para o deserto, o pai tirou eles de lá, mas eles continuaram com as práticas. Então, aqui a prova clara que aquelas práticas de sacrifício, aquela toda que estava acontecendo em João 2, era tudo engano. Estava ali camuflando a verdade do pai. E o próprio Messias, que esteve na tenda, como disse Moisés, e eles negaram, agora estava ali em carne e osso. E olhando na cara dos líderes dizia: vocês estão fazendo a casa do meu pai de comércio, o povo, e eu cheguei para acabar com a farra. Destruam esse templo que eu vou levantar o verdadeiro. Chegou a hora de eu levantar o verdadeiro. Aí vocês se lembram, eles riram dele, falou que demorou quase 50 anos para construir aquele templo, mas eles não entendiam que ali estava o verbo da vida. Quem levantaria o verdadeiro templo? O Filho, aquele ao qual o pai disse: ele será meu filho e eu lhe serei por pai. Ele estava ali. Eles riam dele, mas sem perceber, ele estava tirando a mordomia deles, como ele disse em Lucas 16. Eu volto na parte 2, para complementarmos o entendimento. Bom, antes de darmos início à segunda parte, é interessante você acompanhar a primeira parte. Tudo ficará claro no final dessa segunda parte. Nós estávamos falando na primeira parte, acabamos ficando só na questão dos sacrifícios, né, que o pai nunca havia pedido, e também a questão do que era o verdadeiro templo do pai. O sistema na época do Messias, assim como hoje, colocava na cabeça das pessoas que a casa do pai era o templo, porque eles dependiam de que as pessoas fossem ao templo para comprar os animais e com isso serem perdoados de seus pecados. E quando o Messias chega, ele põe fim àquilo. Ele diz que a casa do pai estava sendo feita era de comércio, e a casa do pai não era o templo, como nós já vimos na parte 1. A casa do pai são as pessoas, assim como Davi disse, assim como Natã, assim como também o profeta Isaías. Estevão disse no capítulo 7 também. Paulo disse em Atos 17 que o Deus que fez os céus e a terra não habita nesses lugares. Então assim, quando o Messias chega lá em Atos 2 e ele diz: ponham tudo isso abaixo que eu vou levantar o verdadeiro templo, aqueles homens não compreendiam, porque eles aprenderam com cegos. Eles já eram cegos já da linhagem dos cegos, né? Vinham cegos quanto àquilo, e quando chega o Messias não conseguiam entender o que ele falava, compreender. Por isso zombaram dele quando ele disse que levantaria o verdadeiro templo em 3 dias. O Messias se referia ao seu corpo como templo, mas eles estavam enxergando o templo de pedra, provando que eram realmente muito cegos. O tema deste estudo é o seguinte: por que o sistema foca na cruz? No Antigo Testamento, o povo era focado nos sacrifícios. Tudo que as pessoas faziam de errado, elas tinham lá o animal certo, que ela comprava e ia lá, levava para o templo, e lá ela era absolvida da sua culpa, né? Só que, como Paulo diz no livro de Hebreus, o sangue de animais nunca perdoou pecado nenhum. Nunca perdoou. O pai tolerava aquelas práticas. Paulo chega a chamar diversas vezes aquela época de época das trevas. Por isso que Paulo o tempo todo fala pro pessoal: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, venha das trevas para a luz. Ou seja, as pessoas que praticavam aquelas obras, elas estavam em trevas, porque de fato elas não eram perdoadas diante do pai quando faziam aquilo. Então aquilo de fato não mudava em nada o conceito do pai para com aquelas pessoas. Só que elas praticavam e acreditavam que o pai estava perdoando elas. Quando o Messias chega, ele diz uma parábola que demonstra muito o que estava acontecendo em Israel. É a parábola do credor incompassivo. Ele diz que existia um rei e um rapaz devia para este rei, e não era pouco. Mas ele chegando diante do rei, o rei o perdoou, resolveu perdoar. Quando o rapaz sai dali, ele não perdoa ao próximo por uma dívida muito pequena que o próximo tinha com ele. E ali o Messias deixa claro que o pai mandou chamar o rapaz e mandou prendê-lo, só sairia de lá quando pagasse o último centavo. E por quê? Ele teria que voltar agora e ser preso novamente, as suas culpas voltariam. É porque ele não entendeu nada do que o Messias estava fazendo na terra, porque aquela parábola se referia justamente ao povo de Israel, que estavam em trevas. Era uma época de ignorância, praticando aquelas coisas, práticas que vieram do Egito. Eles não tinham noção do que estavam fazendo. E quando chega o Messias e ele começa a abrir a mente das pessoas, era para elas parar de praticar o sacrifício e começar agora a obedecer. E não mais sacrificar. Ele deixou claro isso quando ele fala que o pai quer obediência, não quer sacrifício. Agora vai tirar esse fermento da mente das pessoas. É muito difícil. Mas o Messias insistia, sempre falando a questão das pessoas se consertarem uns com os outros e não sacrificar. É o caso daquele rapaz que estava indo levar a oferta e o Messias fala: vai e se conserte com o seu irmão, depois vem e traga a oferta.
Por que ele disse para ele vir e trazer a oferta? Porque ainda estavam na lei. Era uma prática comum. A lei acabaria no madeiro. Até o madeiro o Messias deixou que tudo continuasse como estava. Os mordomos perderiam a sua mordomia no madeiro. Lucas 16, outra parábola que o Messias também se referia a Israel, quando ele fala do mordomo infiel, que o pai deu na mão deles o poder, deu na mão deles a mordomia, mas eles estavam agindo de forma errada, estavam lucrando. E o Messias lá na parábola do mordomo infiel em Lucas 16, ele deixa claro, é impossível servir a Mamon e ao Criador do universo ao mesmo tempo. Você não pode misturar dinheiro nas coisas do Pai, porque perde toda a essência, porque o dinheiro é a raiz do mal, ele deixou claro. E aqueles homens estavam vendendo os animais para as pessoas, estavam vendendo o perdão. Eles não estavam mais preocupados se as pessoas estavam se consertando com o seu próximo, não. Eles queriam, no final do mês, as ofertas lá, ó, dinheirinho, trocando o dinheiro pelos animais, cobrando seus dízimos, lucrando, templos grandes, lindos, maravilhosos, e o povo, se estava se consertando ou não, eles não estavam nem aí, estavam corrompidos pelo dinheiro, porque misturaram a ganância deles no meio das coisas do Criador. E nós não podemos fazer isso. No texto de Lucas 16, no verso 18, ali o Messias fala sobre o divórcio, né? O sistema sempre traz para a carne, para a gente achar que o divórcio ali que o Messias está se referindo é para nós. Não. Quem ali recebeu a carta de divórcio foi justamente Israel, porque estavam praticando o que o pai não pediu, estavam adorando os ídolos, como o caso da mulher samaritana nos montes, né? Local onde ela aprendeu a adorar diversos deuses. 2 Reis, capítulo 17, fala até o nome dos deuses, Sucote e Benote, tem lá Astarote e muitos outros deuses que eles aprenderam a adorar quando foram para Samaria. As 10 tribos lá que se separaram quando Salomão morreu foram para Samaria e lá aprenderam a adorar um monte de deuses no monte. E o Messias, quando chega para a mulher samaritana, ela reconhece que ele era o profeta, aquele que Moisés disse que viria. Ela reconhece que ele era o noivo e ela ali abandona a adoração no monte para buscar o Pai em espírito, né? Porque ela reconheceu que de verdade o verdadeiro Criador do universo só é adorado em espírito, não podemos buscar fisicamente. E o Messias deixa claro a ela, é chegada a hora que só vai ser aceito quem buscar em espírito, ou seja, ainda não havia chegado a hora seria no madeiro. A partir dali, quem continuasse ainda praticando obras das trevas, ou seja, práticas carnais para tentar se chegar ao Pai, essas pessoas estavam se relacionando com a mulher que foi repudiada. Israel foi repudiada. Ué, ela estava toda adúltera, toda prostituída. Quando vem o noivo olhou e falou, não quero, eu vou me casar agora com a Israel espiritual, com a Jerusalém do alto. Lembra? Lá em Lucas 14, quando ele fala que o pai deu a ordem para os anjos agora ir pelos becos e vielas e buscar os mendigos, aleijados, os cegos, eles estavam se referindo justamente aos gentios. Esses agora foram aceitos. E a Israel, a noiva que o pai preparou para se casar, ele abandonou, de tão prostituída que ela estava. E ele resolveu agora trazer a sua palavra, a sua verdade, para os cegos, os coxos, os mancos, nos gentios. Muitos desses se curariam pelas palavras do Messias, coisa que Israel não fazia, porque Israel mais desobedecia do que obedecia. Foram poucos que abriram os olhos, foram poucos que abriram os ouvidos espirituais, foram poucos os que estavam paralisados pelo sistema, praticando suas obras mortas, que se curaram das suas paralisias. Você está entendendo? Então assim, você voltando até na parábola lá das 10 virgens, a mulher samaritana foi uma das que a lamparina não estava 100% apagada e pôde entrar no reino do Pai, buscar em espírito. Zaqueu foi um dos que estava com a lamparina ainda com um pouco de azeite e não se perdeu totalmente, deu tempo de entrar no reino espiritual antes de sofrer da sua morte na carne, porque se sofresse a morte na carne, perdia a salvação. Então, enquanto estava vivo ainda, ele não morreu pela segunda vez, ele acordou em espírito antes de acontecer a segunda morte, que é a morte do corpo, que primeiro existe a morte espiritual, depois vem a morte do corpo. Zaqueu, a mulher samaritana e tantos outros acordaram enquanto ainda dava tempo. Você está entendendo? Agora, infelizmente, tinha uma boa parte desse povo que estavam loucos, nécios, né? Pelo sistema, totalmente corrompidos e não conseguiam ouvir a voz do bom pastor. Por isso não o seguiram. Olha que legal, nesse estudo acabamos fazendo um resumo aí, um passeio por várias parábolas, né? Vamos finalizar com mais uma parábola para fechar o entendimento sobre as parábolas. A parábola da figueira. Por 3 anos seguidos, o Messias ia lá, colocava a mão, via que não tinha fruta, até que ele dá ordem para o rapaz lá que cuidava da figueira e falava, corta e lance no fogo. Aí o cara falou, não, deixa mais esse pouquinho de tempo, se não der fruto eu realmente vou queimar e vou jogar fora. Gente, quem era a figueira? Israel.
O Messias não teve o plano dele de salvação durante 3 anos em Israel? Os 3 anos é as 3 idas que ele ia lá e nunca encontrava fruto. Ele chegava, colocava a mão e a árvore estava sempre sem fruto. Era Israel, não dava fruto para o pai, dava fruto para o sistema. Ficava levando animais para serem sacrificados, isso e aquilo, mas fruto para o pai não dava. E quem era o lenhador lá que lançou no fogo? Leia João 15. O pai é o agricultor. Ele é que vai cortar fora aqueles que não dão fruto. Gente, isso é lindo e maravilhoso. Então vamos lá. O Messias disse que levantaria o verdadeiro templo. Quando o templo verdadeiro é levantado, que é a adoração espírito, aqueles líderes perdem a mordomia deles e eles não conseguem mais com que as pessoas fiquem sacrificando. Elas começam agora a acordar, começam a adorar em espírito. É isso que se completa quando diz que quando o Messias ressuscitou, muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram também. São as pessoas que estavam praticando as obras das trevas e começaram agora a praticar as obras da luz, vieram para a luz. Essas pessoas não davam lucro mais para o sistema, para aqueles homens. Se você quiser entender o que estava acontecendo nessa época, é só você ler Atos 2. Todo mundo parou de sacrificar no sistema e um começou a ajudar o outro, vendia o que tinha para todo mundo ter tudo em comum. Ou seja, aqueles homens ficaram pé da vida porque não conseguiam mais fazer com que as pessoas fossem influenciadas por eles. Eles começaram a se ajudar uns aos outros e o sistema ficou pobre. Com isso, entra a questão do que o Messias disse em Marcos 12. Quando o Messias disse que eles matariam ele, mas viveriam da herança dele depois. Por quê? Quando eles matassem ele, perceberiam que mataram o filho. E aí, depois disso, não tinha como voltar atrás mais. O templo realmente foi abaixo, o povo acordou espiritualmente, eles não estavam ganhando mais nada. Aí o que fizeram? Colocaram ele agora como cordeiro. Então, assim, para você entender quem são os falsos profetas são todos aqueles que dizem que se você crer no sacrifício do Messias, você é perdoado. E eles geralmente lucram com isso. Pode perceber, eles lucram, misturam dinheiro junto com as coisas do Pai. Eles estão sempre lucrando, pagando suas contas com o sacrifício do Messias. Então esses são os falsos profetas. Porque o Messias disse que não é se você crer no sacrifício que você é salvo. Olha o que ele disse em João 3. João, disse sobre isso em João 3. Leia comigo aqui, verso 16 de João 3, muito utilizado pelo sistema. Deus, ele dizendo a Nicodemos, Deus, Nicodemos, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, que nele crê, não no sacrifício, que crê nele, no que ele fala. Na verdade, os líderes mataram ele, calaram a boca dele porque ele estava abrindo a mente de muitas pessoas. Imagina qual o valor do dízimo de Zaqueu, um ladrão de carteirinha. De repente, Zaqueu acorda do sono espiritual, ouvindo as palavras do Messias, e para de sacrificar e começa a devolver o que ele tinha roubado. Aqueles homens estavam perdendo muito dinheiro. E aí, de repente, eles vêm e calam ele. Vendo que perderam a mordomia, coloca ele como sacrifício agora e lucram no sacrifício até hoje. Verso 17 de João 3, ele fala: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele, como? Ouvindo as suas palavras e praticando. Quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no que ele falou, não creu. A condenação é esta, diz aqui no verso 19. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então o Messias, o que ele veio trazendo ao mundo é vergonha na cara. Para de praticar obras das trevas, ficar atrás de uma religião, atrás de obras que nunca te levará ao Pai. Venha ser de fato sacrifício vivo. E Paulo fala isso em Romanos 12. Para nós apresentarmos ao Pai o nosso corpo como sacrifício vivo. Muitos não entendem o que é isso e você vai entender a partir de agora. Lembra que o Messias disse: aquele que crer em mim, nas minhas palavras, farão as mesmas obras que eu e até maiores? Não pense você que essas obras são obras religiosas, não. É obra de amor ao próximo. Veja o que ele fazia pelo próximo. Você poderá ser igual a ele e até mais do que ele fez, se você tiver o amor do Pai em seu coração, ouvir a voz dele. Não é ser religioso, não é sair curando ninguém, não é nada disso. A cura dele era no espírito, é fazer o cego enxergar. A pessoa reconhece que está roubando e não rouba mais. Ela reconhece que está fazendo falcatrua com o seu vizinho, com sua vizinha, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu funcionário, e para de fazer. Ela começa a ouvir a voz que vem da boca do Pai que diz: seja honesto, mas se errou, se conserte. Se conserte com o seu próximo, não fique indo a tempos pedir perdão, porque não é isso que o Pai pediu. Ele disse para você pedir perdão para o seu próximo. Mateus 18, se tiveres em dívida com o teu irmão, vai lá e faça as pazes. Olha, uma pessoa consciente, culto racional, sacrifício vivo, ela não tem mais trevas no entendimento.
Mas engano de que agora tem que ir por um tempo pedir perdão, ficar no quarto dela a noite toda lá orando, pedindo perdão pro Pai dos seus pecados. Não, ela volta e se conserta, porque o Messias ensinou na oração dele: perdoa os meus pecados como eu perdoo os meus devedores. É quando você é o próprio sacrifício que o Pai te perdoa. E ele deixa claro em Mateus 18, quando isso acontece, eu estou no meio. Não é num culto religioso, não é numa reunião numa casa, não é num WhatsApp, num grupo de WhatsApp que ele está no meio quando tem 2 ou 3 reunidos, não. É quando são 2 pessoas conscientes, que acordou, não ficam mais atrás de obras das trevas e vão para a luz, vão se reconciliar. Nisso ele está. Isso muda o mundo. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia está escrito que ninguém pode ser perdoado por uma boa ação de outra pessoa. Cada um dará conta do seu próprio erro. Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ninguém tira o pecado de ninguém, a não ser você se consertando com o seu próximo. Só isso te perdoa diante do Pai. Não adianta ficar pedindo perdão para Jesus ou para quem quer que seja. Você não será perdoado. Assim como o Messias foi perfeito e foi aceito perante o Pai, nós podemos ser também. E é isso que ele busca de nós. Sede santos, porque eu sou santo. Amados, que Al seja louvado para todo sempre, assim seja. E Al os abençoe plenamente, assim seja.